Repita. Amém. Ontem eu tive, tá rolando a língua já. Ontem eu estive lá no HIT, palavra abençoada, uma unção, muita coisa acontecendo. Deus está operando, né? Coisas novas entre nós. Pessoas novas com talentos novos, pessoas fazendo coisas novas, né? Tem sido muito bom. Essa semana a gente está falando muito sobre essas lutas que a gente tem com lutos, com perdas, né? E a gente está indo para o final. Espero que a gente supere tudo o que Deus deseja que a gente supere, né, para ir para a próxima fase. E conquiste aí as promessas, acesse as coisas que Deus tem para nós. Hoje está um pouquinho mais escuro o dia, e esses dias são mais depressivos, né? Estava contando ontem que eu passei um período num lugar, durante 6 meses a média de temperatura era 5 graus. Aí a Lari já perguntou assim, então era cinza lá, né? Quer dizer, essa é a impressão que temos já, né, de lugares assim, de ambientes mais frios, mais tristes, é algo cinza mesmo. Eu, eu acho que às vezes a gente tem estações na nossa vida cinza e não podemos ter uma vida cinza, né? Uma vida triste. Independente do que tenha acontecido, Deus tem planos maiores, desejos maiores, experiências novas. E aí eu quero te convidar a pensar um pouco nisso. Quais são as experiências que você tem alcançado? Recebi uma mensagem hoje de manhã, já até tentei responder, estava correndo porque eu ia entrar aqui para poder responder, de uma palavra que Deus deu para uma pessoa próxima, e que ela seria colocada diante de governos e autoridades, e isso está se cumprindo hoje. E é uma pessoa que teve muitas lutas, assim, sabe? A gente sabe um pouco da história dessa pessoa, e ela teve momentos cinzas na vida dela. Mas hoje Deus está colocando ela diante de uma oportunidade de manifestar Deus. Eu não sei o que vai acontecer, se ali ela vai ter um emprego melhor, se ela vai. A gente não sabe o final dessa história. E eu acho que isso menos importa. O que mais veio no meu coração é que muitas autoridades vão ter a oportunidade de sair do ambiente cinza e de crise, de morte e de tristeza, né? Depressão, e ir para um novo ambiente. Esse papo, ele tá longo, sabe? Eu tenho sentido assim, meu Deus, a gente vai seguir por esse papo mais hoje, né? Eu já queria falar uma coisa assim, bem legal, bem alegre e tal. E o que veio no meu espírito é assim, a estação cinza, ela vai acabando. Ela não tem uma virada de uma vez. De repente, passou o outono e virou primavera. O outono vai acabando. Vem o inverno. Daí começa a primavera, os primeiros ventos, né? A polinização, tudo começa a acontecer, mas tudo devagarinho. Que só que a gente abandona essas oportunidades, esses primeiros começos aí, os pequenos princípios, porque a gente às vezes não percebe que o valor que tem esses pequenos princípios. Então, no caso dessa pessoa ou na sua vida, talvez o pequeno princípio, a pequena oportunidade, ela já vem acontecendo. Em cada estação ela abre uma porta para você, como abre para mim. Como é que está isso na sua vida? Você está percebendo que há uma fonte nova de água ali, que há uma oportunidade nova, que há um raio de sol novo, que há uma flor nascendo ali onde vai gerar um fruto? Não sei se você tem percebido isso, mas Deus está te dando hoje, em cada manhã Ele te dá isso, e em períodos longos, termina-se um período longo e começa um novo período de bênçãos, né? De oportunidades. Que eu senti hoje no meu coração? Da gente parar de ter pena da gente mais do que a gente tem.
Porque muitas vezes nós nos mantemos num lugar de pena, de dó, sabe? E a gente fica remoendo, e a gente é só ver o que a gente fala. Normalmente a gente conta as mesmas histórias. A gente conhece uma pessoa nova e aí a gente conta a mesma história. Aconteceu isso, isso, isso. Tive a oportunidade de estar com uma pessoa essa semana e ela contou um monte de história da vida dela, bastante mesmo. Era uma pessoa que eu acabei de conhecer e ele contou. Então, tem muita dor, muita ferida ainda do passado na vida dessa pessoa que precisa ser tratada. E as atitudes e as relações dela são afetadas por causa dessa pena que ele tem do que passou lá. E o que que é a pena de verdade que a gente atribui a gente, que a gente fica lamentando? Na verdade, é uma punição. A gente fica se punindo. Se a gente pensar isso juridicamente, eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas a pena é aquilo que você recebe como punição. E parece que a gente fica como o juiz da gente, punindo a gente o tempo todo. E a gente não sai daquela estação porque a gente decidiu se punir. Muitas vezes a gente mantém na nossa história a principal coisa, a traição que nós sofremos, ou o roubo que nós passamos, ou a pessoa que partiu, que seja uma pessoa que eu perdi, ou que a pessoa que foi embora, me abandonou, que a pessoa que faleceu. Aquele pedaço da história não é sua história inteira. Então, eu preciso reconhecer que eu tenho me punido e entender por que que eu quero me punir. Se Deus não está me punindo, se Deus está me trazendo novas oportunidades, se Deus está trazendo novas janelas, se Deus está trazendo novas estações, se Deus renova a misericórdia dele de novo hoje, é porque ele está me dizendo assim, para de andar nesse lugar cinza. Eu sei que depois de 6 meses vivendo naquele lugar cinza, eu falei, chega, não dá. A gente precisa de outro lugar. Então, isso é só uma analogia, tá? Tem gente que gosta de inverno mesmo, ambientes assim, não é isso que eu estou dizendo, mas aquilo não me trazia alegria. Então não fazia parte de mim. Eu preciso procurar um lugar que seja diferente. E aí eu parei de alimentar aquela esperança que eu tinha ali e fui buscar uma coisa nova, uma oportunidade nova. E eu tenho que parar hoje de alimentar o sentimento de luto que eu vivo. E o luto é saudável, viu, gente? Eu preciso passar pelo luto, mas eu preciso parar de alimentar o luto. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu, eu não sei qual erro cometeram com você, mas a gente tem um tempo para isso, para sofrer aquilo, e eu preciso ir para a próxima fase. Se eu me mantiver ali mais um pouco, eu simplesmente eu continuo me punindo. E a gente aprendeu que tem que perdoar os outros, mas eu começo perdoando a mim. A gente aprendeu que a gente tem que amar os outros, mas eu preciso começar a amar a mim. Então é uma mensagem enganosa do diabo falando assim, você é culpado, ou o que fizeram com você é muito grave, você tem que ficar sofrendo aí por isso. Eu não estou falando que também não estou falando que a gente não tem que ser sensível. A gente tem que ser sensível. A gente tem que ter sentimento, porque senão a gente não vai perceber o que as pessoas passam, o que elas sentem, o que elas estão vivendo. E eu me incomodo muito em ver sofrimento das pessoas, seja um momento financeiro, seja de saúde, isso me incomoda, me deixa bravo. Um dos motivos é que eu sei que Jesus já nos deu vitória. Então eu fico vendo que aquilo não é Jesus que está fazendo, é o inimigo, ou é um erro da pessoa e precisa ser ajustado. Hoje eu vi um vídeo, eu de verdade não sei se isso aconteceu essa semana, hoje ou ontem, hoje já é mais velho, mas me parece que aconteceu essa noite aí, de ontem para hoje, uma enchente na China e os carros eram arrastados e gente dentro da água sofrendo, as casas sendo tomadas. Isso acontece no Brasil, São Paulo tinha demais isso. Ali você vê uma cidade devastada. Então eu fiquei imaginando a dor dessa pessoa. Eu me senti quase um chinês mesmo, assim, sabe? Até fisicamente assim, vivendo aquilo ali, a minha casa cheia d'água, minha família dentro d'água, o que que eu vou fazer agora? São situações terríveis. A pessoa vai perder o emprego dela, a empresa dela, talvez entes queridos, vai perder a casa.
Está acontecendo agora em algum lugar isso, em alguma cidade lá, eu não sei. São cenas terríveis. Mas se eu estivesse lá, uma das coisas que aconteceria comigo depois de eu conseguir organizar o mínimo de segurança para mim, para as pessoas em volta de mim, seria vir na minha cabeça assim: as águas vão abaixar, as águas vão recuar, porque nenhum enchente fica para sempre. E quando essa água recuar, o que a gente vai fazer? As águas já baixaram, talvez, na sua vida, mas a lama não foi retirada. Por isso que a gente fica lembrando daquilo o tempo todo e fica se punindo. Talvez nem tendo culpa, talvez tendo culpa, sim, mas já passou do processo da fase de punição. Quando uma pessoa é presa, tempo, e terminou esse tempo, ele não quer ficar ali mais nenhum dia. E se deixarem ele um dia, ele vai processar esse o governo, a justiça, porque ele não deveria estar ali. A gente tem que ser assim. Terminou o tempo de luto, terminou o tempo de angústia, terminou o tempo de abuso que a gente sofreu, eu preciso viver agora as alegrias que o Senhor tem para mim. Eu preciso também ter consciência que eu não posso ficar tendo dó de mim, lamentando o que eu sofro, tendo pena mais do que eu deveria ter, porque quando eu faço isso, eu tomo decisões erradas. Quando eu começo a ter muita pena, eu vou tomar decisões erradas. Vou dar um exemplo claro para vocês bíblico. Então, um dia, com 75 anos, Deus vira para Abraão e fala assim: eu vou te dar um filho, Abraão. Por quê? Porque ele não tem filhos. Ele deve estar sofrendo, ele deve estar numa fase cinza, ele deve estar numa enchente, ele deve estar sofrendo. Talvez ele levantava de manhã e falasse assim: nossa, se a minha mulher engravidasse, nossa, se eu tivesse um filho. Eu não sei como é isso, mas imagino que deve ser uma grande dor. E passou, chegou um tempo, ele falou assim: cara, isso é muito. Eu tenho dó de mim, eu tenho pena, eu preciso tomar uma providência. E aí ele dorme com a escrava dele. Vocês sabem a história. Ele tem. Aí já passou mais uns 13 anos que ele está esperando depois que Deus prometeu. 13, 14, perto de 15, vai, entre 14 e 15 anos. Porque o menino, quando Isaac nasce, ele tem 14 anos. E aí, então ele está com 85 anos por aí. E não tem um filho. Desculpa, 85 não. 90 anos quase. E não tem um filho. E aí nasce Ismael. É o fruto da decisão que ele tomou no meio de um ambiente que ele estava se punindo, se culpando, se cobrando e dizendo assim: eu preciso ter algo, eu preciso resolver isso. Eu vou fazer sozinho. E eu não sei se você sabe, isso aconteceu há, sei lá, 3.600 anos, aproximadamente. E até hoje esses meninos brigam. E até hoje a gente tem guerra no Oriente Médio. Porque um dia Abraão falou: não dá para esperar, eu vou agir do jeito que eu quiser. Não dá para. Eu tô me. Eu tenho dó de mim. Eu preciso ter um filho e eu vou dar um jeito. Não dá para esperar mais nenhum dia. E às vezes eu produzo coisas ou eu deixo de produzir coisas por ter pena de mim. Deixo de conquistar um emprego novo, um cargo novo, uma empresa nova, um casamento novo, porque eu fico vivendo o passado. E isso acontece muito com a gente. Muito. A maioria das pessoas vivem o passado mais do que o presente. Porque a gente sente que não merece. E aí a gente vai buscar alternativa. Ou se martirizar, ou inventar coisas para fazer. E aí pode ser um empréstimo, porque eu preciso ter isso. E aí eu assumo um empréstimo. Pode ser um casamento que não era para ter casado naquele momento com aquela pessoa. Pode ser ter um filho para poder salvar o casamento e, na verdade, o que precisava ser feito é outra coisa. Pode ser mudar de emprego porque alguém está ganhando mais, então também tem que ganhar mais e eu vou para lá. E Deus tem um plano para você nesse ambiente, nesse momento, e mesmo não sendo a melhor das situações, normalmente a gente decide por pena da gente. Dá para pôr um monte de sinônimo aí, tá?
por dó da gente, por que a gente acha que merece mais ou porque a gente acha que merece menos. Mas tudo que a gente decide sem Deus é responsabilidade nossa. Então, Abraão tem Ismael, é responsabilidade dele. E esses meninos estão brigando há 3.600 anos. E a gente às vezes não entende porque algumas coisas não acabam. Porque a gente tem consequências dessas decisões. Então, eu estou te chamando hoje para tomar decisões baseadas naquilo que Deus já desenhou para você. E permanecer ali. E permanecer com alegria, porque Ele vai cumprir. Posso te dizer assim claramente, essa pessoa recebeu uma palavra, você vai ser colocado diante de governantes. Hoje ela está sendo colocada diante de governantes. Pode ter passado um ano, um mês, um dia, mas vai ter um tempo para chegar a promessa do Senhor, para ela se cumprir. E eu preciso agir pela fé. Vai ter um tempo em que, mesmo tendo perdido um ente querido, o Senhor vai me confortar. Eu preciso permanecer crendo nisso. Ele me consola, ele me conforta. E eu vou buscar nele, porque ele disse, se eu buscar, eu acho. Se eu bater, ele abre. E eu sei que muita gente tem passado por luto, e isso vai levar um tempo. Mas a gente tem que agir com sabedoria, e não com pena da gente, não com autocomiseração. Autocomiseração é autopiedade, né? A gente tem que ter autoproteção. Isso tem, você tem que se proteger. Mas a autocomiseração me infantiliza nos processos e não cria responsabilidade das coisas que eu devo fazer. E aí eu quero ler o Salmo 104, 14 e 15, que diz que é o Senhor que faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. É o Senhor que faz essas coisas para você. É o Senhor que está dizendo assim, eu faço surgir coisas novas para você. Eu faço a erva crescer pro gado. Você imagina que eu faço por você. Então, eu preciso que você entre na nova estação. Não dá mais para você andar no deserto porque você acha que tem que estar lá. É uma nova estação. Não dá para você ficar mais 10 anos de luto. Você já está em outro momento. Há muita gente esperando essa manifestação. Salmo 139, 5 diz que as nossas necessidades, né, que é Ele que cuida disso. Diz assim, tu me cercas por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Ele está te cercando dos lados, atrás, na frente, em cima, embaixo. Ele está te cercando. Ah, mas está difícil, pastor. Mas ele está dizendo, vamos comigo, vamos para a próxima fase. Ele tem ciúme, ele chega a ter ciúme de você, diz em Tiago. Ele cuida até dos passarinhos. Então ele está dizendo, eu estou fazendo as plantas crescerem para você viver coisas novas. Eu estou fazendo o sol nascer de novo para você viver coisas novas. Então vamos passar dessa fase. Vamos sair da fase da perda. Eu creio que a gente está vivendo uma oportunidade de começar uma nova história na sociedade, sabe, no geral. Mas especificamente, muitos de nós estão diante da grande oportunidade da vida, que é aquela assim de desvencilhar de muita coisa que fazia antes e fazer aquilo que Deus prometeu que faria na sua vida. E talvez terminar a experiência do luto que eu tenho vivido. Porque quando eu experiencio isso, quando eu experiencio isso, eu tenho autoridade para ajudar os meus irmãos. Eu sei que dói, mas são amortecedores, a gente tem amortecedores que protegem a gente dessas coisas que a gente está vivendo. Para pensar um pouquinho. Um policial sai para a rua, ele está de colete à prova de bala e ele toma um tiro. A bala bate no colete. Ele cai. Ele não vai morrer. Ele sai machucado? Sai. Ele tem dor? Tem. Ele pode apagar, porque nosso sistema físico apaga, às vezes, até o espiritual dá um blackout, às vezes dá. Tem um momento de luto, de dor ali, de dificuldade? Tem. Mas o que os outros policiais vão falar para ele naquele momento? Sai daí.
vai para a próxima, vai se proteger, vai para um novo caminho. Então, a gente tem hoje que olhar para essas coisas que aconteceram com a gente e falar assim, Deus me protegeu no final. Eu estou vivo aqui. Eu estou ainda em pé. Eu ainda posso fazer um monte de coisa. E essa é a hora que eu tenho que falar assim, peraí, fui alvejada, senti o impacto, doeu. Tá machucando, quebrou o osso até. Minha costela tá quebrada. Mas eu ainda estou vivo. E Deus tem coisas para mim hoje. Eu preciso levantar agora. Eu preciso ir para a próxima fase. Eu lamento, mas eu começo a reconstruir uma nova história. Hebreus 12:11 diz assim, e na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza, mas depois produz o fruto pacífico da justiça exercitado por nós. Esse é o tempo que a gente vive de disciplina, mas isso vai me levar a uma nova fase. 2 Coríntios 1:4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Quando eu morava nos Estados Unidos, a gente saía para socorrer os lugares que tinham tornado. Eu morava numa cidade que as cidades em volta tinham muito tornado. Isso porque tinha uma amplificação de um rio lá. E a gente saía constantemente, assim, de madrugada, para ir socorrer casas. Por quê? Porque a gente já entendeu o que tinha passado ali, o que estava acontecendo. Então a gente socorria. Deus está te falando, tem um monte de gente esperando o seu socorro, inclusive na sua família. Mas levanta, sacode mesmo essa poeira aí, vamos para a próxima fase. Verso 1:3 de 2 Coríntios, não, 2 Coríntios 1, verso 3 diz assim, bendito seja o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Toda consolação. Toda consolação que nós precisamos está nele. E eu quero te oferecer isso, simplesmente você levantando a mão e aceitando isso. Pai, eu quero toda a sua consolação. Eu sei que você pode ter sido abusada, eu sei que você pode ter sido abusado verbalmente, eu sei que você pode ter sido roubado, eu sei que você pode ter sido traído. Viva o seu luto, mas ele tem que terminar. Levante-se e ajude seus irmãos. E ele vai te dar consolação. Ele vai te fazer passar por a próxima fase. No culto de domingo, o apóstolo Marco falou assim, mas o pastor o Marcelo é 440. Eu vi ele falando isso, comecei a me analisar, o tanto que pode haver de exagero em mim, o quanto o meu ritmo pode estar errado, porque qual é a percepção das pessoas? E a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, eu não sou 440, os 430 talvez, mas 440 não. O que acontece comigo é que eu, de repente, crio num texto a respeito de nós como igreja, que está em Isaías 61:4. Diz assim, e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. É isso que o Senhor falou para a gente. Porque o texto começa falando de Jesus, e ele fez a obra dele toda, mas existe uma restauração das cidades assoladas que é do povo dele que vai fazer. Tanto é que está no verbo, e edificarão. São pessoas, não é Jesus que edificarão, senão seria edificará. Então, eu e você edificaremos de novo a nossa casa, edificaremos de novo os nossos relacionamentos, o novo ou o que você tem hoje. Edificaremos de novo as nossas relações com os filhos, com os pais. Edificaremos de novo nossa vida financeira. Mas lembra da água baixando, que eu sugeri? Na China, a água vai baixando, baixando, e aí nós vamos começar, primeiro limpando o chão, depois tirando os entulhos, depois limpando as casas, reconstruindo o que tem que reconstruir, para depois a gente provar de novo da bênção. Mas a estação da enchente já foi. A gente está terminando essa pandemia, está terminando esse caos que a gente está vivendo. Tem vacina, tem remédio preventivo, tem um remédio agora para quem está entubado, tem um monte de coisa acontecendo, o número de mortos tem caído assustadoramente, assim, assustador não, mas significativamente,
o número de pessoas internadas também. Então, tudo está mudando. Eu sei que a notícia quer te bombardear. Tem um monte de mentira, tá, gente? Tem um monte de interesses comerciais aí. Mas os números estão caindo. Muito, muito. A gente só ouvia de hospital de Ribeirão lotado. Isso tem mudado. Então, chegou o tempo da gente começar a reedificar. Não dá para ficar ouvindo a CNN e achando que eles vão nos abençoar. Não, a palavra de Deus diz, você vai reedificar sua casa. Eu sei que você perdeu alguém querido, mas você vai reedificar porque você tem os filhos. E da mesma maneira que Abraão poderia não ter criado um problema para Isaac, nós não vamos criar problemas para os nossos filhos. Nós vamos tomar as decisões e as ações que ele quer que a gente faça, que a gente cumpra. E se tem te faltado força, procura alguém com a velocidade maior, procura alguém com a fé maior, procura alguém com uma expectativa maior desse novo tempo. Vem com a gente. Começa a andar mais junto. Não se isole, porque a pena ou a autopiedade, ela te leva ao isolamento, para poder te manter lá nesse ambiente cinza. Chegou a hora de você se levantar. Levanta. Acorda, levanta a cabeça. Ele começa levantando a cabeça. Eu vou levantar hoje. Hoje eu não vou viver como de idiota. Eu não vou cair na Netflix. Eu não vou cair no quarto. Eu vou sair da minha cama. Eu sei que talvez você tenha perdido a sua infância por um monte de coisa que aconteceu, ou perdido a sua carreira. Mas ele está falando, eu que ponho a comida pro gado. Eu vou cuidar de você. E eu te protejo, à frente e atrás. E eu vou te dar novamente a esperança que você precisa. E eu vou te ajudar se você perseverar. E eu vou te capacitar nas áreas que você não tem capacidade. Eu vou conectar pessoas que vão te ajudar. Eu quero te dizer, para a gente encerrar, só o seguinte. Você já começou um dia novo. Então vamos começar bem. Estou te convidando a fazer algo que você não fez ontem. Talvez não faça há muito tempo. Na empresa que você trabalha, na empresa que você é dono, na casa que você mora. Fazer algo que está lá entulhado e jogado no canto. Limpa um canto. Faça algo hoje. E isso vai te trazer a sensação do que Deus quer para a sua vida. Inclusive revelação no seu espírito. Foi atingido? Começa a se mexer e sair daí. O Senhor tem planos grandes para você. Pai, eu declaro ousadia e esperança no coração e na mente de cada um, Senhor. Que nós possamos receber essa palavra como uma mudança, um shift total da nossa maneira de agir, de autocomiseração, de pena de nós mesmos e de permanecer num luto que já passou o tempo. Permanecer numa punição, autopunição de algo que a gente já pagou ou que o Senhor já pagou por isso. Em nome de Jesus, que a tua graça, o teu favor e a tua paz tome os corações hoje. Enche os corações de esperança e de atitude para fazer algo maior do que tem feito. E possamos entender que toda a criação aguarda a manifestação da gente, dos filhos maduros, dos filhos que não estão se autopunindo, que não estão com dó de si mesmos, mas entendendo que são filhos maduros, os filhos mais velhos, aqueles que assumem os irmãos. Em nome de Jesus, que essa consciência das cidades assoladas venha à nossa mente, entendamos que uma igreja vai se levantar, um povo vai se levantar para gerar a paz e a segurança que é necessária, a prosperidade que é necessária, através da tua bênção, Senhor, através da tua sabedoria, mas através da nossa atitude e do nosso movimento. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade que tem nos dado, Senhor. E que cada um saia daqui com esperança nova, renovada para grandes coisas, como foi o testemunho dessa pessoa que me mandou hoje de manhã, que o Senhor está pondo ela diante das autoridades, como uma única pessoa que eles vão ouvir hoje, em nome de Jesus. Coloca cada um no seu lugar hoje, ó Pai, para que entendam o grande plano que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, gente. Ó, 8 em ponto, hein? Que é isso? Amém. Amém, Isa.